O Haddad, olha, ele tem entregado números importantes. O aumento da arrecadação. A gente tem que fazer uma correção aqui na fala do Lindenberg, de que parece que os bolsonaristas são contra o STF. Nós defendemos todas as instituições do país. Prioridade, você quer que eu te fale que é prioridade mesmo? Foi aqui no Colégio de Líderes. Prioridade hoje para o Brasil é resolver o preço da picanha e do café, que está caro. Olá, polêmicos! Tudo bem? Se tem uma coisa que eu gosto é humilhação de político. Político de esquerda, então eu paro tudo que eu tô fazendo pra ver. A Globo Janjo chamou os líderes do PT, Lindenberg, Farias e do PL, Sóstenes Cavalcante, para uma entrevista que se tornou quase um debate bem acalorado. Como eu já fofoquei aqui, Lindenberg e Crazy Hoffman nasceram um para o outro, até que a cadeia os separem. E a Crazy é conhecida dentro e fora do PT por criticar o Tachad por taxar e gastar de menos. É mole. Já o lindinho na planilha da Odebrecht, vulgo Lindenberg, teceu elogios ao Tachad e o parabenizou por arrecadar bastante. Ou seja, tirar bastante dinheiro do seu bolso. Vamos já aqui ao vivo, Guedinho. Porque o Haddad, olha, ele tem entregado números importantes. O aumento da arrecadação. Here I come. O aumento da arrecadação, mas não só isso. O primeiro ano, o mercado dizia que a economia ia crescer 0,8%, cresceu 3,2%. No segundo ano, diziam que era 1,5%, cresceu 3,5%. Isso é trabalho do ministro Haddad, coordenado com o presidente Lula. Eu não sei se vocês sabem, mas os gastos do governo entram no cálculo do PIB. Então, esse aumento maravilhoso do PIB que eles tanto alegam é porque ele tá gastando demais o seu dinheiro. Vai saber aonde, né? Essa gastança toda refletindo no PIB não é porque o governo está mais rico, é porque você tá mais pobre. Eu acho que agora tem uma questão, André, que é de capitalização política. Mas tem um fogo amigo, né, deputado? Não, o que tem é o seguinte, no PT existem discussões. Eu, por exemplo, o Valdo sabe disso, camarote que eu converso muito também, eu achei que o arcabouço com déficit zero era muito apertado. É uma opinião nossa, que a gente deu ali. Mas se a gente torce que dê certo e está dando. Eu quero citar um dado. A renda do trabalhador cresceu 11,7% no primeiro ano de governo. Pena que só a inflação já comeu todo esse aumento, né? Aí, o lindinho tentou acusar os deputados do PL de atacarem as instituições. E o deputado do PL não deixou barato. Fez questão de corrigir o petista ao vivo. Essa pauta? Primeiro a gente tem que fazer uma correção aqui na fala do Lindenberg, de que parece que os bolsonaristas são contra o STF. Nós defendemos todas as instituições do país. Nós do PL defendemos os três poderes, a Constituição. O que nós não vamos deixar de acusar são os excessos praticados por alguns ministros do STF em algumas circunstâncias. A gente sabe separar o que é o joio do trigo, o que está errado à luz da nossa Constituição, na nossa avaliação, do que ataque às instituições. Isso nós não vamos fazer. Nós não entramos nessa seara e é preciso corrigir, com todo respeito ao meu colega Lindenberg, essa fala, que nós não vamos... Mas deixa talvez por uma sua liderança, mas a liderança anterior, o PL tinha uma atuação para, por exemplo, aprovar a PEC que limita as decisões monocráticas do Supremo. Então, tinha ali tinha até, inclusive, que permitia revogar decisões do Supremo. Mas se isso para vocês é atacar o Supremo Federal, para nós, isso é uma discussão legislativa normal. Para eles, o golpe que nunca existiu é golpe, censurar perfis é democracia, rombo não é rombo, e votar uma lei para impedir as lambanças do STF é ataque. Eu nunca vou entender a cabeça desses esquerdistas. Mas então, a Lulete Andréa Sadi resolveu dar uma de capacho de Lula, que ela é, perguntou se esse tipo de coisa era prioridade e levou uma lapada do deputado do PL que deve estar doendo até agora. Isso é prioridade, o senhor acha? Num país que... Vamos discutir não, segurança. a prioridade, você quer que eu te fale que é prioridade mesmo? Foi aqui no Colégio de Líderes. Prioridade hoje para o Brasil é resolver o preço da picanha e do café, que está caro. Isso, para mim, é prioridade do Brasil e que só vai resolver quando o governo Lula parar de gastar mal e ter responsabilidade fiscal, que não está tendo no país, e o brasileiro que começa pela manhã
com seu cafezinho, tendo que pagar, como eu paguei a semana no Rio de Janeiro, meio quilo de café Lindbergh a R$40, você que assiste a gente aí, me conta, quanto você pagou na sua... Você já prestou atenção? Isso, pra mim, é prioridade. Podia ter ido dormir sem essa, né, Sadi? E o embate final ficou pro show de verdades, que o deputado Sóstenes jogou na cara dos luletes, dizendo que o número do IBGE tá sem credibilidade. Menos credibilidade do que esbanja com os filhos do Janjo. O Armínio Fraga é um economista centro-direita e que tem um respeito porque ele tem grandes opiniões. Agora, dizer que você resolve o problema da desigualdade social taxando quem tem mais não é a solução. Nós só vamos resolver o problema da desigualdade social com o crescimento econômico real, com a geração de empregos maior, porque é uma coisa que, inclusive, eu estou vendo aí esse escândalo do IBGE, não é que não é nem causado por nós, é escândalo, fogo, mais um fogo amigo, Andréa, e dentro do próprio governo, o IBGE fala, e vocês têm divulgado aqui, que a taxa de desemprego é a recorde, não é? 6,7% desempregados. Eu ainda quero fazer, e vou fazer isso via ofício, uma pergunta ao IBGE, via requerimento de informação. Nós temos, eu botei no Google, não sei se o número está atualizado, 53 milhões de brasileiros que vivem do Bolsa Família. O que eu entendo é que se você tem 53 milhões de pessoas no Bolsa Família, eles são desempregados, por isso estão no Bolsa Família. Como é que você explica se 53 milhões de pessoas vai dar mais de 23% da população? Eles estão empregados e recebendo Bolsa Família, tem fraude no Bolsa Família, ou o número de desemprego está errado? Assim, a guerra dos números são tão grande para querer falar que a coisa está bem, mas o que eu não me preocupo é com essas guerras. Eu não vou entrar no campo das guerras dos números. Eu quero me preocupar com a vida do brasileiro, que está pagando caro o cafezinho e a picanha não chegou. Mas então, o Lindinho veio defender um governo com tantas mentiras que eu fui obrigada a destrinchar aqui com vocês. Olha, primeiro sobre a responsabilidade fiscal. Quando o Lula entrou no primeiro governo, a relação dívida-PIB era de 60%. Caiu até a Dilma em 34%. Isso não é verdade. Nós temos responsabilidade fiscal. Que responsabilidade é essa, cara pálida? Com mais de 1 trilhão com T de déficit? Você não tem vergonha nessa sua cara de Odebrecht, não? Agora, eu acho engraçado eles ficarem falando de taxa. O PL votou na taxação das blusinhas. Sabia disso? Eu vou contar essa história aqui para vocês. Primeiro era Lula e Janja que não queriam taxar de jeito nenhum. Teve um dia que desce aqui na Câmara o velho da Havan, que é varejista, e começou uma mobilização. E, na verdade, é o seguinte, eles derrotaram Lula e a Janja no parlamento, porque teve que ser construído um acordo para votar com a taxação de 20%. Então é muito discurso, da boca para fora. Primeiro, que foi uma votação simbólica, então ninguém sabe em quem votou em quem. O que a gente sabe é que o Janja aprovou tudo, né? É muito pai dos pobres sem brusinhas. Agora, o fato, quando você falou da vida do povo, Sônia, é que a vida do povo está faltando, André. E nós vamos fazer uma luta política em relação a isso. Acho que a entrada do Sidônio é boa. E o Lula também deu uma sacudida. Entrevista coletiva. Está fazendo vídeo de rede social diferente. Aí eu concordo. Se tem uma coisa que eu gosto, é botar o Janjo pra falar. E pra ficar melhor ainda, basta ele levar Esbanja junto cantando Faraona. E a gente vai dar uma recuperada agora, porque teve uma questão sazonal, aquela coisa do Pix, e tem a questão do preço dos alimentos, que o Lula está atuando. Vamos ver o que o Janjo tá fazendo, então? Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido.
Não pode ser extorquida. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Peraí, então ele tá falando que a culpa da inflação é do povo que tá comprando o que quer, que ele quer educar o povo. Isso não soa um pouco autoritário? E depois ainda diz que é o supermercado que tá extorquindo o povo? Eu já acho que tomar 5 meses de salário no ano só pra pagar imposto é muito mais extorsão. Você não acha? Lembra disso daqui uns dias quando a Esbanja estiver lá em Roma com o seu dinheiro. Veja, Valdo, a gente aumentou a exportação de carne em 30%. O dólar com preço lá em cima criou essa situação aqui de aumento de preço de carne e de alimentos. Eu estou convencido que o cenário desse ano é um cenário que vai haver uma desaceleração de preço. Eu já falei aqui, principalmente por causa da safra agrícola. Lindinho, você não tá bem, né? Depois de anos namorando a Crazy, eu acho que você ficou meio crazy também. Mas calma, se tiver num relacionamento abusivo, o sinal é esse, tá? Fica a dica. Eu acho que essa entrevista responde muitas perguntas porque a Globo Janjo não chama os deputados do PL pra dar entrevistas mais vezes. E a verdade é, o Janjo já arrecadou demais e tá gastando mais ainda. Claro, presidente, esse cenário que o senhor coloca, tem esses números aí em comparação, mas assim, há uma evidência, é preciso cortar. O senhor já sabe aonde cortar? Vai cortar? O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Mas e você? Acha que o Janjo vai recuperar a popularidade? Ou o destino dele é cada vez mais o fundo do poço? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã e